Muito bem-vindos ao Camarote Tricolor, eu sou o Léo Jesus e é um prazer receber você aqui para falarmos de São Paulo Futebol Clube. Já deixa aqui nos comentários se você contrataria o Carlos Vinícius para o Tricolor ou não, porque a gente vai trazer atualizações sobre essa questão. Mas antes eu quero falar dele, Júlio Casares, ainda sobre sua entrevista no Portal UOL. Foi questionado sobre o seu possível sucessor ou sucessora à presidência da República. Sabe por que a questão sobre a sucessora? Porque Mara Casares, ex-esposa de Júlio, é um dos nomes aí que pleiteiam esta possibilidade de presidir o Tricolor, abre aspas para o presidente do São Paulo. Ela trabalha muito bem na área social, então como gosto dela, que é a mãe dos meus 2 filhos, aconselho ela a não entrar nisso, porque desgasta muito. Acredito que ela vai continuar trabalhando, ajudando do jeito que ela faz. E o Júlio ainda completou. Ela vai ser mais combatida por ser mulher e também por ter o meu sobrenome. Vão dizer, o Júlio colocou ela lá para ele comandar. Presidência de clube é uma máquina de moer pessoas. Falou aí o Júlio Casares ao Portal UOL. Eu vou começar pelo final. Presidência do clube é uma máquina de moer pessoas. Pode ser que isso já tenha acontecido no São Paulo ou em outro lugar. Mas no São Paulo, ultimamente, através de Júlio Casares, Aidar, Leco, o 3º mandato de Juvenal, a presidência do São Paulo tem sido uma máquina de moer clube, senhor Júlio Casares. Bom, gente, falando sobre a esposa do Júlio, ex-esposa do Júlio Casares, a Mara Casares, sobre ser combatida pelo sobrenome Casares, o fato de ser mulher, pelo menos pra mim, gente, pelo amor de Deus, isso não conta nada. Ser homem, ser mulher, eu quero competência dentro do São Paulo. Por exemplo, eu acho a Leila do Palmeiras muito competente, a mulher. Eu acho o Júlio Casares, homem do São Paulo, muito incompetente. Como a gente vai achar casos contrários também em qualquer tipo de administração, tá? Mas o fato do sobrenome Casares a mim incomoda um pouquinho sim, né? Não por ser um preconceito dela é ex do Casares, mas assim, que tipo de mentalidade, né? É a mesma mentalidade que hoje se aplica no São Paulo? É isso que eu não quero para o São Paulo. Fato é, pessoal, que o futuro do São Paulo é um pouquinho sombrio. Você tem aí os nomes que vão sendo vazados. Mara Casares, Carlos Belmonte, uau! Né? Ou tem Aires de Abreu e tem o Pinote, né? Que era outrora oposição, agora é situação. E quem vai ganhar a situação, sendo muito claro, tá? O São Paulo não tem uma oposição verdadeira, tem algum outro nome de boa vontade ali, como Flávio Marques, por exemplo, mas não tem uma oposição de verdade que faça força. Então vai ganhar o candidato do Júlio Casares. E aí quando você vê os nomes, me parece o Pinote o menos pior, mas o sobrenome Casares também aí tá na lista, enfim, vamos ver o que acontece com esse futuro do Tricolor. Você já pensou, me entra o Carlos Belmonte, depois a moda pega, daqui mais 3 anos lá e vem a Belmonta também, ei, que maravilha, hein? O futuro do São Paulo tá maravilhoso. Vamos rir um pouquinho, porque tem muitos torcedores, eu acho que os torcedores exageraram, pegando no pé também do Júlio Casares, porque ele acabou imitando o Silvio Santos. Coloca a cena um tanto quanto constrangedora aí. Eu gostava muito de imitar o Silvio Santos. Você é muito... Aliás, é o podcast. Tá bom. E aí muitos São Paulinos ficaram pé da vida, o São Paulo em ruínas e o Júlio Casares imitando o Silvio Santos. Aí, gente, eu francamente acho um exagero. Eu acho que, só se ser fã ou não do Júlio Casares, ele tem direito ali de descontrair numa entrevista. E vou te dizer, viu, Casares, mandou bem, foi bem na imitação do Silvio Santos. Pra mim não tem problema nenhum, tá? Pelo menos pra mim você tem todo o direito também. Pô, você tem uma vida, né? Você é um ser humano. Imitou bem o Silvio Santos. O meu único problema e questionamento é que, na minha opinião, você tem falado como o Silvio Santos, não sabia desse seu dom, e tem administrado com a competência administrativa que eu imagino ter, ou tinha, o saudoso Pedro de Lara mesmo. Vamos falar agora do Carlos Vinícius para eu atualizar vocês. O São Paulo, vou dizer que está um pouquinho mais otimista, embora a situação continue não sendo fácil.
Primeiramente, gente, deixa eu até desabafar aqui com vocês que já acompanham os nossos canais Camarote Tricolor ou Léo Jesus. Aliás, canal Léo Jesus, o link você encontra fixado no primeiro comentário, se inscreve lá também, porque são 2 edições, a da tarde, noite, né? Normalmente é por lá, tá? Então fica ligado aí. Ó, vamos lá. Não mudou nada. Eu fiquei assombrado hoje com notícias de muitos jornalistas. É que o youtuber é sempre uma porcaria, mas os jornalistas são maravilhosos. Eu sou também jornalista esportivo, tá? Tô nas minhas últimas aulas lá na Casper Libero, na Gazeta, pós-graduação em jornalismo esportivo. Mas tenho muito orgulho de ser um criador de conteúdo no YouTube e ponto final. Agora, todo mundo, nossa, houve uma reviravolta. Agora o Carlos Vinícius pode vir para o São Paulo. O Carlos Vinícius pode vir para o São Paulo desde sempre, isso nunca mudou. Quem está falando em reviravolta é gente que cravou que ele não viria, que pessoas como eu, né, que avisaram que, olha, gente, existe ainda a chance, são mentirosos e agora eles precisam da palavra reviravolta. A verdade é que o nome disso é vergonha alheia. O São Paulo quer o Carlos Vinícius, isso não mudou em nenhum momento, não houve uma situação que o São Paulo tenha desistido do jogador. Acontece que o Carlos Vinícius quer ganhar pelo menos R$1 milhão por mês, este valor é complicado para o São Paulo, mas o São Paulo segue na batalha, inclusive tem Lucas Moura como trunfo, isso quem colocou foi o GE, porque aqui se acredita, amigos, se acredita é o momento do desabafo, tá? E o Lucas Moura, que jogou com ele no Tottenham, né, que eles fizeram uma amizade muito grande, tenta intermediar para que ele venha para o Tricolor. Tem concorrência, só reforçando, Botafogo, Red Bull Bragantino e Grêmio são alguns dos clubes brasileiros que também têm interesse no Carlos Vinícius. É importante lembrar que há pouco tempo ele quase foi para o Palmeiras também. Então o São Paulo quer, não tem reviravolta, ele continua querendo, e quem tá falando que é reviravolta, esse sim é o verdadeiro mentiroso que fala pra você que youtuber mente. Infelizmente, gente, na nossa classe, eu não vou colocar na nossa porque eu não faço parte disso, tem muita gente que mete lá o Cristiano Ronaldo falando que tá vindo pro São Paulo, que o São Paulo negocia com o Messi, e eu tenho vergonha desse tipo de conteúdo, tá? Mas não entrem nessa ladainha de uma turminha de playboy, de uma turminha de almofadinha, que tá querendo vender pra vocês que caras que trabalham sério, como por exemplo esse que vos fala, e tantos outros, cara, vou citar aqui por exemplo o Teclas Daniel, que faz um trabalho fantástico, são mentirosos, caçadores de cliques, tá? Não entrem nessa lorota, avaliem por vocês mesmos. Primeiro ponto, quem trabalha com a verdade. Segundo ponto, quem é raiz? Pô, São Paulo Nutella não. São Paulo Nutella não, pelo amor de Deus. É isso, meus amigos, que o meu amigo Jesus Cristo abençoe a sua vida. Em resumo, Carlos Vinícius pode vir, só que a situação ainda é desafiadora pela questão financeira. O São Paulo está um pouquinho mais otimista com o último contato ali entre o clube e o staff. Muito embrionário ainda, mas pode rolar. Falei que Jesus para te abençoar, que te abençoe em dobro agora e eu vou me mandando. Vamos São Paulo. Até a próxima.